Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula aqui do nosso comentário de Provérbios e hoje a gente vai para o capítulo 7. Estamos caminhando já para encerrarmos a primeira sessão do livro de Provérbios. Como você viu lá na aula de introdução, nós dividimos o livro em algumas sessões e a primeira vai do 1 ao 9, capítulo 1 ao 9. E já estamos aqui no 7, tá? Hoje é uma aula bem importante, porque mais uma vez, né, Salomão aqui está trazendo um ensino com relação ao adultério, com relação à mulher adúltera. Esta já é a quarta vez que nós estamos lendo, só do dia que nós começamos a nossa aula, né, do início da leitura de Provérbios, já é a quarta vez em que nós temos uma porção de texto, né, um bloco de texto, falando a respeito da mulher adúltera. Ao todo são 5 passagens dentro da primeira sessão do livro de Provérbios que Salomão trata a respeito da mulher infiel e também do homem infiel, como eu já falei nas aulas anteriores. Ele está falando da mulher porque está falando com seu filho. Provérbios capítulo 2, do verso 16 ao 19, nós temos a primeira vez que ele fala a respeito disso. Em Provérbios capítulo 5, ele também fala a respeito disso. Na aula anterior, capítulo 6, dos versos 20 ao 35, já lemos também mais uma vez Salomão falando. E agora, no capítulo 7, é um capítulo inteiro, o provérbio aqui do capítulo 7 todo, ele vai ser relacionado a esta questão, mais uma vez, da mulher imoral. E ele vai tocar nesse assunto novamente no capítulo 9, dos versos 13 ao 18. E a gente vai chegar lá e vamos ler esse pedacinho aí de texto também, tá? Mas hoje nós vamos nos concentrar aqui em Provérbios capítulo 7, tá? Vamos fazer a leitura. E eu quero saber a sua opinião, então deixa aí nos comentários a sua opinião, a sua experiência, como está sendo esses estudos, se estão sendo bênção para a sua vida, tá? Porque isso nos ajuda a direcionar o conteúdo que nós produzimos para você. Então vamos para o texto nesse momento, passar aqui para você. Pronto, você já está vendo aí. O título é Advertência contra a Mulher Adúltera, que é exatamente o tema aqui do capítulo 7. Vamos iniciar então a leitura. E você já vai perceber logo aqui no início, nos primeiros versos, que é um padrão de Salomão. Em todas as passagens onde ele vai falar a respeito da mulher adúltera, ele coloca essa introdução, esses versos iniciais. E se você ver os textos anteriores que eu já citei aqui, você vai perceber esta semelhança dos textos introdutórios. Sempre falando, olha, obedeça as minhas palavras. E no íntimo guarde os meus mandamentos. Ele já falou isso nas outras passagens. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Como os olhos. Como é que você protege seus olhos? Então, é dessa mesma forma que você deve guardar os mandamentos que Salomão está dando aqui para o seu filho. Ele está falando para o filho dele, guarda os ensinos que eu estou te dando, estas ordens que eu estou passando para você, da mesma forma que você guarda a menina dos seus olhos, da mesma forma que você protege seus olhos. Eu acho que dá para entender que é algo precioso, não é? Amarre-os aos dedos. Nos versos anteriores, ali nas outras passagens, ele vai falar amarre-os ao teu pescoço, né? E aqui amarre aos dedos, ou seja, esteja sempre à sua mão, esteja sempre perto de você, de uma forma que você veja constantemente. Se você coloca um anel, uma aliança no seu dedo, você está sempre ali vendo aquele objeto na sua mão. E aqui a ideia é essa, amarre-os no seu dedo, para você nunca esquecer esses ensinos. Escreva-os na tábua do seu coração. Já falamos a respeito disso também, quando ele falou essa mesma expressão nos textos anteriores. Diga à sabedoria, você é minha irmã. Seja de fato irmão da sabedoria, irmã da sabedoria, tá? Por quê? Para você estar sempre junto, ser da família, ter intimidade. E chame ao entendimento seu parente. É muito simples entender isso. Aliás, Provérbios, de uma forma geral, quase não precisa de explicação. Só a leitura já é suficiente para você
entender o que ele está dizendo, tá? Então, chame ao entendimento seu parente, esteja sempre junto com você, sendo parte da sua família. Eles o manterão, e aqui ele vai entrar novamente como ele faz nas outras passagens que ele trata da mulher adúltera, ele vai dizer, tudo isso, faça tudo isso, tenha a sabedoria amarrada nos teus dedos, né? Escreva no seu coração, né? Coloca lá dentro do seu entendimento, chama de irmã, faça do entendimento seu parente. Por quê? Porque eles manterão você afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. E aqui ele vai começar a descrever uma cena, de forma também poética. Ele vai descrever uma cena como se ele estivesse ali, ele está vendo, talvez ele até tenha visto realmente isso, seja uma experiência dele, algo que ele viu acontecer. E ele vai contar esta ilustração, esta história, como vendo ali um jovem sendo seduzido por uma mulher leviana, por uma mulher imoral. E ele começa então contando essa história da seguinte forma no verso 6. Da janela de minha casa olhei através da grade e vi os inexperientes no meio dos jovens. Veja que ele está falando que ele viu os inexperientes, aqueles que não têm muita sabedoria, entre os jovens, ou no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. E eu quero que você entenda que ser jovem não é razão para ser inexperiente. É o que ele está dizendo. Ele não está dizendo aqui que ele viu os jovens inexperientes, ele está dizendo que ele viu entre os jovens um rapaz sem juízo. Isso mostra que o fato de você ser jovem não faz de você inexperiente, não faz de você alguém sem juízo, sem sabedoria. A questão é, você está buscando a sabedoria desde a sua juventude? Aliás, se você for para Timóteo, você vai ver Paulo instruindo Timóteo para que ele se tornasse padrão, para que ele realmente mostrasse na sua vida a sabedoria do evangelho, fosse um crente fiel. E Timóteo era jovem, mas um jovem sábio. Então, ser jovem não é necessariamente sinônimo de inexperiência ou de insensatez. Mas ele está dizendo, existem jovens que são insensatos. E aqui ele está dizendo que ele viu entre os jovens um rapaz sem juízo, um rapaz sem noção. Ele vinha pela rua, alguém que não pensa, está andando despreocupado, e é sempre assim que o inimigo age, tá? É sempre dessa forma que o inimigo vai agir. Quando você está despreocupado, desarmado, desprotegido. E aqui a gente pode trazer, não, tirando um pouquinho fora aqui do contexto que ele está falando, que é com relação à mulher imoral, podemos trazer para a nossa vida espiritual. Quantas vezes você já foi atacado e caiu em pecado porque o inimigo conseguiu atingir você exatamente no momento em que você estava despreparado, que você não estava esperando. Ele ataca de surpresa. Por isso nós precisamos estar muito atentos, aplicando o que Paulo nos ensina sobre a armadura do Espírito Santo, estarmos sempre protegidos, usando toda a nossa proteção, estando atentos o tempo inteiro, porque o inimigo ele está nos observando o dia todo, ele não descansa, ele está vendo as nossas ações e ele sabe exatamente o momento de te atacar. Ele não vai atacar você enquanto você estiver de joelhos no chão, orando, clamando a Deus, lendo as Escrituras, quando você estiver reunido com toda a fé, com fervor. Não, ele vai atacar você quando você estiver no seu dia a dia, quando você estiver lá no seu trabalho, na sua escola, quando a sua mente estiver despreocupada. São nesses momentos que você tem que estar mais atento. E aqui ele está dizendo, ele vinha esse jovem pela rua, né? Próximo à esquina de certa mulher. Ele está falando, tem uma casa ali, aquela mulher que mora naquela casa, ela não tem uma boa fama. É uma mulher que é imoral. E ele foi chegando perto da casa dessa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, era o entardecer do dia.
chegavam as sombras da noite. Cuidado quando as sombras da noite estão chegando, viu, meu querido? Isso aqui pode ser aplicado não só para a mulher imoral, isso aqui pode ser aplicado para qualquer ataque do inimigo contra a nossa fé. Cuidado com as sombras da noite. Estava já subindo a escuridão, estava ficando escuro. É nessas horas que o inimigo ataca. Às vezes, naqueles momentos em que você está com sua fé fragilizada, né, podemos aplicar aqui a escuridão como esses momentos de tristeza, de sofrimento, de depressão, de ansiedade. São nesses momentos que nós devemos estar mais atentos, porque ali o inimigo vai nos atacar. Tá? Então ele está dizendo aqui que a mulher imoral, aplicando aqui o sentido do texto, né, ela não vai atacar no meio-dia, não. Ela vai esperar o momento certo. É naquele momento quando a noite está caindo. E esse jovem sem juízo estava caminhando despreocupado por ali. A mulher veio então ao seu encontro. Ela veio ao seu encontro. Como ela veio ao seu encontro? Vestida como prostituta, se oferecendo, se mostrando, cheia de astúcia no coração. O inimigo, ele sabe onde te atingir. Ele sabe quais estratégias utilizar para atingir você, para fazer com que você caia. Ele sabe. Cuidado com as artimanhas e as astúcias de Satanás. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Ele está dando uma característica dessa mulher que foi espreitar ali o jovem. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica à espreita, procurando uma vítima, e ela achou um jovem sem juízo. Se esse jovem tivesse a sabedoria e o entendimento amarrado aos seus dedos, escrito na tábua do seu coração, ele não estaria isento de ser abordado por esta mulher, mas ele estaria protegido para perceber o ataque. Ela agarrou aquele rapaz sem juízo, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Bom, esse texto está dentro do contexto do Templo de Salomão. Tá? Então, você pode aplicar aqui para os dias de hoje como, olha, eu tenho uma mesa preparada para nós lá. Já preparei a mesa para o nosso jantar à luz de velas. Está tudo pronto. Vamos para casa, vamos lá comer, vamos festejar comigo, tá? Por isso, saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e encontrei. O inimigo, ele sempre vai fazer com que você pense que é privilegiado, que você é exclusivo, que você está recebendo uma grande bênção. Aqui ela está chegando para o rapaz e falando: olha, eu vim à sua procura, era você que eu queria. Aliás, meu querido, cuidado com o homem imoral e a mulher imoral, porque eles sempre chegam com essa conversa mansa. Você é especial. E às vezes você não está ouvindo isso do seu marido, da sua esposa. E aí chega a filha do diabo, o filho do diabo, e começa: você está linda hoje, perfumada. Nossa, como eu admiro o seu jeito. E você começa a se sentir especial. Mas isso é uma armadilha do diabo para fazer com que você caia no adultério e destrua sua família. Fique atento a isso. Já falamos sobre os lábios de mel da mulher imoral, do homem imoral, que começa a falar palavras mansas. Cuidado, é caminho de morte. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Olha, tem algo especial para você. Já está preparada a nossa cama com o melhor que existe. Vai ser uma noite inesquecível. Você vai ter algo que você nunca teve. Essa é a conversa da mulher e do homem imoral. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. São substâncias aromáticas, né, que havia naquela época. Então ela está dizendo: está tudo perfumado, é algo inacreditável, será a noite dos seus sonhos. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor. Vamos jantar juntos, vamos almoçar juntos,
Vamos sair depois do serviço, vamos para algum lugar. Será que você já recebeu convites assim? Enquanto sua esposa ou seu esposo está em casa e você vai ligar, mandar uma mensagem, inventando uma mentira para justificar a sua escapada, para justificar a sua insensatez a fim de sair atrás do homem e da mulher imoral? Pensa nisso. Pois o meu marido não está em casa. Venha, meu marido não está em casa não. Vai ser maravilhoso, não tem risco nenhum para você. Você não corre risco, olha, está tudo seguro. Você vai ter a melhor noite da sua vida. Nós vamos gozar as delícias do amor. E você não terá nenhum risco, está tudo programado. Meu marido saiu, ele partiu para uma longa viagem, ele levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. O que ele está querendo dizer aqui? Não tem perigo. Aplique este ensino para os dias de hoje. Quais são as desculpas que a mulher imoral está te dando, que o homem imoral está te dando para levar você para a cama deles, para a casa dela ou da casa dele, a fim de que você destrua a sua vida indo atrás do homem imoral. E se você é jovem, meu querido, você vai manchar para o resto da sua vida a sua história sentimental. O dia que depois você encontrar a pessoa que você de fato vai amar e quer estar com ela, você vai sempre ter na mente as cenas daqueles dias com a mulher e com o homem imoral. Então não seja insensato, seja sábio. E se você já é casado, fuja dessa conversa que vem do inferno, né? Fuja dessa conversa. Com a sedução das palavras, o persuadiu, conseguiu iludir o jovem insensato. Quantos maridos e quantas esposas também estão sendo iludidas pelas palavras desses filhos e filhas das trevas. E o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente, ele a seguiu como o boi levado ao matadouro. Ou como o cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. O jovem insensato foi pego no laço da mulher imoral. Mas e você, que é casado, que é casada? Será que não está também caindo no laço do homem e da mulher imoral? Então, meu filho, ouça-me. Dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas, em tais caminhos. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. E com isso nós encerramos o capítulo 7, com uma advertência extremamente séria para as nossas vidas. Mais uma vez, o risco da mulher imoral, do homem imoral, do adultério. Mais uma vez, um alerta para você. Nesses dias que nós vivemos, onde televisão, a internet está oferecendo o sexo de forma leviana, gratuita, fácil, creio que estas exortações são mais do que necessárias e urgentes, aliás. Urgentes para serem tratadas entre os cristãos, porque o inimigo está fazendo uma grande destruição dentro da igreja do Senhor, porque a imoralidade tem entrado a níveis assustadores entre os cristãos. Famílias sendo destruídas por causa do homem e da mulher imoral, porque cristãos estão agindo como esse jovem insensato, sem juízo, idiota, indo atrás daquilo que o Senhor reprova, daquilo que o Senhor fala, não faça, porque são caminhos de morte. Eu acho interessante que Paulo ele começa a ensinar a resistir o diabo, a resistir à tentação, mas quando ele fala com relação da área sexual, da prostituição, ele fala foge, ele não manda resistir, ele manda fugir.
Por quê? Porque nós somos fracos nessa área. Foge, foge. Não fique conversando, não pense que você vai conseguir controlar seus sentimentos, seus impulsos sexuais. Não vai. Você vai cair. Você vai cair. E são caminhos de morte. Então, se você está começando a ser pressionado nesta área, fuja. Fuja como José. Fuja. Cuidado, porque são caminhos de morte. Que Deus esteja usando isso para alertar o coração de alguns. E vamos, então, nesse momento, de uma forma muito solene, porque eu considero isso algo muito, muito sério e de necessidade para a vida cristã. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós estamos clamando ao Senhor que tenha misericórdia de todos os teus servos, desses que estão assistindo essa aula, a fim de que o teu Espírito trabalhe nas vidas, mude os nossos comportamentos, que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, a fim de sermos fiéis ao Senhor, e que tenhamos a sabedoria, busquemos a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, a fim de planejarmos a nossa vida com prudência, dirigida pelo padrão do Senhor, a fim de nos livrarmos da mulher e do homem imoral. Pai, mantenha o lar dos teus filhos, mantenha o relacionamento dos teus filhos que estão assistindo esta aula, sadios e puros. Tira, ó Deus, os ataques do inimigo. Tira os filhos das trevas que estão sendo usados para destruir esses lares. Restaura os casamentos que estão destruídos. Pai, nós clamamos ao Senhor e te agradecemos por esse momento que o Senhor nos deu de estarmos juntos aqui compartilhando da tua palavra. Abençoe as vidas, ó Deus, esse é o nosso desejo, porque somos fracos e dependemos exclusivamente da ação do teu Espírito nas nossas vidas. Assim oramos ao nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, meu querido, minha querida aluna, aluno, chegamos ao final da leitura de Provérbios capítulo 7 e Deus permitindo, na próxima nós vamos para o capítulo 8 e Salomão vai falar mais uma vez sobre a importância da sabedoria, a sabedoria chamando mais uma vez. Ele fala do pecado, ele fala dos perigos, ele fala da mulher imoral e ele fala da sabedoria. É sempre assim. Se você observar nessa sessão, ele fala da sabedoria, aí fala da mulher imoral, fala dos problemas, porque só com sabedoria, só com entendimento, só com a ação do Espírito Santo na nossa vida é que nós poderemos viver uma vida dentro do padrão de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.